Bora te atualizar também sobre toda a verdade envolvendo o volante do América, Emmanuel Martinez. Falo para completar sobre a chance de Léo Jardim trocar o Vasco por um clube francês. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio há mais de 20 anos, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é te deixar por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora falar agora sobre a verdade envolvendo Emmanuel Martinez, ou Martinez como queiram. Esse volante de 29 anos de idade que pertence ao América e que virou alvo de vários clubes. Contei para vocês lá no início do ano que o São Paulo tentou contratá-lo, não conseguiu, fechou com o Bobadilla e desistiu. Já o Cruzeiro fez proposta no início do ano, 2 milhões e meio de dólares, a oferta foi recusada. O tempo passou e na semana passada contei para vocês de forma exclusiva sobre uma outra oferta. E agora quero trazer as cifras dessa negociação. 1 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos e outros 800 mil dólares por mais 40%. Esses 800 mil dólares estariam atrelados a metas que o Martinez precisaria cumprir, ou seja, pacote total de 1 milhão e 800 mil dólares, abaixo dos 2,5 que o próprio Cruzeiro já havia oferecido no início do ano. Diante da proposta, Marcos Solon, que é o cara que manda no futebol do América, disse não e descartou negociar com o Cruzeiro. Foi nesse momento que o Vasco, o Vitória e o Fortaleza sondaram o atleta. Eu conversei antes de gravar esse vídeo com o Ângelo Pimentel, que é empresário do Martinez. Ele me assegurou que a única oferta com papel timbrado que chegou às mãos dele foi do Cruzeiro. Todo o restante não passa de especulações. E quando eu falo em especulações, eu me refiro ao Vasco, ao Fortaleza e também ao Vitória. O Ângelo Pimentel deixou bem claro que o Martinez não tem a intenção de deixar o América para jogar emprestado por outro clube. Ele alega que a família do Martinez teve enorme dificuldade para se adaptar a Belo Horizonte, escolas, filhos e tudo mais, e que agora o pessoal está ajustado com escola de espanhol, uma adaptação mais tranquila, ele não gostaria de se mudar para outro lugar que não fosse para ficar em definitivo. Se for para ser emprestado, ele vai continuar no América, esperar até a janela da metade do ano, quando ele teria também a possibilidade de se mudar pro exterior. Qualquer novidade eu trago para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco, mais especificamente sobre Léo Jardim, goleiro titular absoluto do Cruz Maltino, desde que foi contratado na temporada passada, já são 60 partidas pelo Cruz Maltino. E de acordo com o pessoal da RTI Esportes, Léo Jardim interessa, tem projeto, tem plano de voltar à Europa. Ele havia sido contratado no ano passado do Lille da França, também já havia passado por Boa Vista e o Ave, ambos clubes portugueses. O pessoal da RTI afirma que os representantes do Léo Jardim preparam uma viagem nos próximos dias para tentar encontrar alternativas para o atleta. Um dos interessados seria o Napoli. Léo Jardim é muito bom goleiro e tem mostrado isso com a camisa Cruz Maltina. Seria uma grande pena se esse negócio fosse levado adiante. Ainda estou tentando a confirmação com dirigentes do Vasco, embora também imagino que eles estejam meio de mãos atadas. Ainda sobre o Cruz Maltino, contar que o Vasco pagou nessa quinta-feira a folha salarial inteira do mês de março, ou seja, com um dia de antecedência, quitação completa dos salários em carteira, algo que já havia acontecido no mês passado também, com um dia de antecedência em relação ao quinto dia útil do mês, quitação completa. Emmanuel Martinez do América sendo cobiçado por clubes brasileiros. A 777 Partners desiste do Marlon Freitas do Botafogo. Bom, vamos lá. Começar sobre Emmanuel Martinez. Eu falei hoje por telefone com o Ângelo Pimentel, que é o empresário do Martinez. E o Ângelo me contou algumas novidades. Primeira delas, ele confirmou que em janeiro, no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, o Cruzeiro ofereceu 2 milhões e meio de dólares. Eram 2 milhões e 300 mil, mais 200 mil dólares de uma dívida que o América tem com o jogador, o Cruzeiro assumiria. O Cruzeiro rejeitou a proposta e se arrependeu. O Cruzeiro não, o América rejeitou a proposta e imagino que se arrependeu, porque o tempo passou, Martinez não jogou no Campeonato Mineiro e voltou a ser alvo de uma proposta na semana passada. Tudo que eu vou falar a partir de agora é absolutamente novo. A proposta que o Cruzeiro fez na semana passada ao América foi de 50% dos direitos econômicos por 1 milhão de dólares. E aí, se o Martinez batesse algumas metas, ele teria mais 40% dos direitos comprados por 800 mil dólares. Aquela história da dívida de 200 mil dólares também seria resolvida. Então, o América teria, no melhor dos mundos, 2 milhões de dólares. Mas não seria para pagamento fixo, os 800 mil dólares dependeriam de metas alcançadas.
O Salum, que é o homem forte do futebol do América, recusou a proposta. O Salum tem um problema lá com o Cruzeiro. O América não gosta de vender jogadores para o Cruzeiro nem para o Atlético, enfim, eu respeito. Não houve acordo e a partir daí o Martínez ficou aberto para outras possibilidades. Vasco, Vitória e Fortaleza são os novos interessados. Fortaleza fez uma proposta de empréstimo, o Martínez disse que por empréstimo ele não sai. E a alegação, isso que me contou foi um empresário, é de que a família do Martínez demorou demais para se adaptar a Minas Gerais, a Belo Horizonte. Ainda não é esposa, não é ele, são os filhos, né? Estudo, escola, amigos e tal. Eles encontraram agora uma escola de espanhol, onde os filhos do Martínez estão super adaptados, tá bem. Então, se fosse para sair para Minas, para ir para um lugar em definitivo, ok. Se for para sair de Minas para um lugar por empréstimo, ele não topa. Tá? Então, essa é a posição de momento para a proposta do Fortaleza. Sobre o Vasco, perguntei, tem alguma proposta pelo Vasco? O Ângelo disse, talvez tenha para o América, mas para mim não chegou nada. E sobre o Vitória, ele também escutou que poderia ter alguma coisa, mas pro empresário do jogador também não tem nada, tá? Nicola, será que mesmo que o Vasco vai repatriar o Ribamar? Não, não vai não, Leandro, fica tranquilo. O Adriano Rubens mandando boa noite. A SAF do Vasco será mesmo vendida? Ao Denis Abreu é quem pergunta. Muito cedo para afirmar, muito cedo. O que a gente pode cravar é que a 777 tem que fazer um aporte de 270 milhões de reais até 30 de setembro. E se não fizer, vai ter sérios problemas, porque é tudo que o Pedrinho espera para poder dar uma notificação nos caras, tá? Muito bem, minha gente. Estou aqui com o meu querido Bruno Gentili e o Payet sofreu na última terça-feira uma lesão no joelho. E somente na quarta-feira à noite é que a assessoria de imprensa do Vasco foi autorizada a passar a informação e a lesão no joelho direito foi passada para a gente como de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Algumas pessoas falando em 4 semanas fora dos campos, né? Já vi alguém falar em 45 a 60 dias. Você não é médico, mas você passou por um problema, né? Você já falou, você teve que operar, né, Gentili? Tive sim. Foi, inclusive, a mesma lesão que o Neymar, igualzinha. Rompi o menisco medial do joelho esquerdo e também o ligamento cruzado anterior. A gente falava aqui no início do vídeo, é uma lesão um pouco diferente da do Payet. Eu não sou médico, você bem frisou, a gente repete aqui para ninguém achar que a gente está dando como se fosse um laudo científico mesmo. Eu não sou profissional da medicina. E cada joelho é uma coisa? Cada joelho tem a sua particularidade e cada lesão também tem a sua característica. Mas pelo que a gente viu dessa entorse do Payet, ele não rompeu o ligamento, ele só sofreu, como você mesmo disse, uma entorse. Então, ele não precisa operar. Quando o ligamento se rompe, aí sim você precisa operar e você fica 10 meses, 11 meses, até mesmo um ano, dependendo da situação. São as situações do Jair e do Paulinho. Exatamente, que tem até esses 2 exemplos no próprio elenco do Vasco. Mas o ligamento do Payet não foi o mesmo que o meu. O dele foi colateral, lateral e o meu foi cruzado anterior. O dele foi colateral medial. Colateral medial, isso, perdão. E normalmente só o processo de fisioterapia já costuma curar, mas costuma levar entre 1 mês e 2 meses. Por isso que você disse que muita gente, você vê alguns dizendo entre 4, 5 semanas e outros em até 45 dias, porque depende do quanto esse ligamento foi esticado, a gente pode dizer assim, na entorse. Depende do quanto ele quase se rompeu. No meu caso, ele se rompeu totalmente. Mas acredito que assim, é uma perda difícil para o Vasco. O Vasco vive um momento difícil e perde seu principal criador, sua principal mente criativa. Mas a tendência é que, pelo que a gente teve de informação do próprio clube, não foi nada muito grave. Poderia ter sido muito pior, né? E as previsões iniciais é de que ele fique fora aí de jogos com o Grêmio, Bragantino, Fluminense e Criciúma. Seriam 4 rodadas, as 4 primeiras rodadas. Já eu vou trazer esses jogos aí. E já quem discuta, né? Quem vai ser o substituto? Vai ser o Praxedes? O Caldano já é titular nesse meio campo. Vai entrar o Esforça? O que vai fazer o técnico Ramon Dias sem o Dimitri Payet, já nos seus primeiros jogos do Campeonato Brasileiro? A primeira rodada será no sábado, dia 13 de abril, 18h30, Internacional e Bahia, no Beira-Rio. Criciúma e Juventude no Heriberto Rios, os dois estão de volta à Série A.
21 horas, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Aí sim, Morumbi para São Paulo e Fortaleza. No domingo, dia 14, 16 horas, Atlético Paranaense e Cuiabá, lá na Arena da Baixada. Atlético Goianiense e Flamengo no Serra Dourada. Também às 4, Vasco e Grêmio em São Januário. Então, o Vasco estreia no domingo, dia nobre do futebol, às 4. Mesmo horário de Corinthians e Galo. 17 horas, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. E fechando a rodada no dia 14 de abril, domingo, Vitória e Palmeiras no Barradão, às 18 horas e 30 minutos. Então, o primeiro jogo do Vasco em casa contra o Grêmio no domingo, dia 14. Depois, na quarta-feira, dia 17, sai para pegar o Bragantino em Bragança Paulista. No dia 20 de abril, sábado, 4 da tarde, Maracanã, clássico com o Fluminense. Aí no dia 27 de abril, 16 horas, sábado, Vasco e Criciúma em São Januário. No dia 5 de maio, 16 horas, Atlético Paranaense e Vasco na Arena da Baixada, é um domingo. No domingo seguinte, dia 12 de maio, 11 da manhã, Vasco e Vitória. Dia 18, 21 horas, Vasco e Flamengo, local a ser definido. E, inclusive, até mandei uma pergunta para o Lúcio Barbosa, que é o CEO, se o Vasco vai fazer como fez no ano passado, combinar com o Flamengo e fazer os dois clássicos no Maracanã, né, Gentili? Essa tem que ser a tendência, né, ídolo? Tem que ser o caminho natural da situação, até porque a gente sabe que São Januário tem toda aquela questão, apesar de ser um palco histórico para o Vasco, e é de fato, mas tem toda aquela questão de segurança, a parte do entorno ali, de duas torcidas muito grandes. É, a chegada, a saída. É complicado. Não é chamado de clássico dos milhões à toa, né? E é jogo para Maracanã. Isso, é aquele jogo que pede o Maracanã, não só pelo próprio sentido de você poder comportar melhor as duas torcidas, mas também pela grandeza do jogo, para melhorar o espetáculo. Porque o Maracanã tem toda essa característica, essa aura de comportar jogos grandes e de grande apelo, como um Flamengo e Vasco. Agora, você citou essa questão dos primeiros jogos do clube do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, o Vasco pegou uma tabela ingrata, não sei se você concorda. Grêmio, Bragantino, Flu, Criciúma, Atlético Paranaense, Vitória, Fla, Palmeiras e Cruzeiro. Isso. Essa primeira sequência desses adversários que você listou, talvez o Vitória e o Criciúma, por serem times que estão voltando da Série B, são aqueles confrontos em que você pode dizer que os 3 pontos são mais acessíveis. Mas tirando isso, se você reparar, só clube da mesma prateleira do Vasco, em questão de grandeza, talvez com elencos melhores hoje em dia do que o do Vasco. Aliás, essa é a tentativa da diretoria hoje, melhorar esse elenco para o Campeonato Brasileiro. E acaba sendo até um pouco de receio da torcida em relação ao que pode vir pela frente, já pensando no que aconteceu no ano passado. Porque o Vasco foi bem no Campeonato Carioca do ano passado, mas chegou no Brasileiro, viu que a realidade era outra e que o elenco não atendia o que a competição exigia de nível e competitividade. O ano passado foi a questão do início, isso, né? As 11 primeiras rodadas sem vitórias. Aí ninguém resiste. Ninguém resiste. No meio do ano melhorou com a chegada dos reforços, mas de fato, você fazer 13 pontos num turno que tem 19 rodadas, quase complicou a vida do Vasco. O Vasco se salvou por um triz. Aos 38 segundos. Literalmente. E eu acho que esse ano o Vasco aprendeu a lição do ano passado, tanto é que está tentando buscar mais rápido. Eu, com todo respeito e pezinho no chão, a realidade do Vasco hoje é superior à do ano passado. Sim. É porque, veja bem, se tivesse chegado às finais do campeonato com o Flamengo, a manchete seria: SAF começa a dar seus primeiros frutos. É isso. Mas como não chegou, aí coloco em dúvida se a 777 vai continuar, se a crise, né? se é uma coisa boa, se precisava mesmo virar uma SAF. Então, você sabe como que é futebol. Sei, a mídia, muitas das vezes, ela também vai no embalo do que está acontecendo. Apesar de que a gente sabe que muitas das vezes a 777 sofre críticas. Eu até acho que nessa questão de embarrear financeiramente algumas contratações, isso faz parte de qualquer empresa, mas de fato prejudica o Vasco. Isso é inegável. O fato da 777 pensar muito como tem que pensar sendo uma empresa, em receita, em lucro, acaba retendo um pouco
essa questão de você poder contratar mais livremente, como era o caso do que o Alexandre Matos até mesmo queria. Mas isso é um assunto para outro vídeo, para outro debate. Mas é uma discussão interessante que o torcedor discute isso aí. Hoje, por exemplo, estão autorizadas as contratações de alguns reforços. Por exemplo, Marlon Freitas talvez seja o preferido. Sim. Também já abriu conversações com o Martínez, do América, que joga de 8 e joga de 10. Você, sem o Payet, ele pode te ajudar. Muito bom jogador. É um gringo que veio para tentar ajudar o América a se salvar no passado. Não conseguiu, mas ele fez gols importantes. Foi destaque. Foi destaque, junto com o Mastriani, que hoje está no Atlético Paranaense. E o próprio Benítez, que já passou pelo Vasco. E o Benítez também. Então, assim, você vê que até o América, que caiu na lanterna, tinha um time bom, não era para estar ali, mas é que o Campeonato Brasileiro é isso. Não era para ter caído o América. Não era. Assim como o Vasco, pelo segundo turno que fez, também não era para ter caído, mas conseguiu se salvar. Esse que é o detalhe. Então, pode aparecer o Bill, é outro nome aí, do Nova Iguaçu, pode aparecer no Vasco, jogador de meio campo. E estão falando até no Depena, que foi liberado pelo Internacional, não será utilizado lá pelo time do Colorado. E o Vasco, antes dele chegar ao Internacional, teve interesse nesse jogador. Você se lembra dessa notícia? Eu lembro. Inclusive o Depena chegou a quase acertar, né? Quase chegou a fechar com o Vasco, mas aí o Internacional deu aquele que a gente chama de chapéu, né? No meio do futebol e acho que ofereceu um salário melhor. O Depena também viu a possibilidade naquela época que o Inter estava disputando competições sul-americanas e o Vasco ainda não. E o Depena preferiu ir para o Internacional, tudo bem, vontade do jogador. Acho uma boa opção, uma boa oportunidade de mercado. Eu vejo o elenco do Vasco, Wellington, não sei se você pensa igual quem está nos assistindo também, com algumas carências pontuais. Assim. A principal delas, ao meu ver hoje, é um substituto para o Payet, porque você não tem o Paulinho lesionado, você não tem... O Jair não é um substituto direto do Payet, mas está ali naquele bolo do meio, que era titular. O Jair começou a temporada como titular. Tem o mesmo problema do Paulinho, a ruptura de ligamento cruzado anterior. Dificilmente joga essa temporada, talvez só lá para o final do ano. E volante, que é o que o Vasco está querendo, você citou o Marlon Freitas, acho uma boa opção, mas não acho que seria aquela que chega como titular, para resolver o problema. Mas para compor elenco, bom. E acho que, assim, talvez a maior carência hoje... Acho que seriam os atacantes de lado. O Cleiton é esse jogador que tanto joga no lado quanto pode jogar centralizado. Mas mais um atacante seria interessante. Isso. Mais um, eu não digo nem só mais um no sentido da quantidade, mas aquele que chegue de fato, esse é titular, vai jogar ou pela esquerda ou pela direita, ajudando o Verratti na frente. Porque o Vasco tem o Rossi, que pediu para sair, não está tendo muito espaço. O David até hoje não convenceu. Você citou o Cleiton, recém-chegado. Acho que a gente tem que dar um tempo para ele se adaptar, apesar dele ser brasileiro, mas estava jogando lá em Portugal. O mesmo vale para o David, cara. Isso, concordo. É que a gente... É o imediatismo do futebol, e o futebol não dá salto. Essa é a grande verdade. Sim, eu concordo. E aí você tendo uma quarta opção, que talvez venha com uma pompa maior, umas costas mais largas, acho que esse vai ser titular. Claro, vai ter que comprovar na prática que merece a titularidade, seja quem for esse reforço, caso ele venha. Mas eu acho que são essas as prioridades do Vasco. Eu ainda colocaria mais um zagueiro também, mas como já tem... Mas um zagueiro que chegue para ser aquele titular também. Porque o Medel, a gente sabe que, até pela idade, ele talvez não aguente a temporada inteira. Mas o João Vitor... O João Vitor eu acho ele bom, mas ele não tem feito um início de ano empolgante. Não sei o que você pensa. Mas não é ruim, é uma boa opção. Mas, com certeza, dessas que eu citei, dessas posições que eu citei, acho que zagueiro como último. Acho que as prioridades, um reserva para o Payet, ou até alguém para jogar junto com ele no meio, dependendo do esquema que o Ramon Dias adotar. Com certeza, pelo menos um atacante de lado que chegue para ser titular, e o volante o Vasco já está procurando. Acho que o Vasco também já sabe disso que a gente está falando aqui. A diretoria não é boba. É que é difícil mesmo você encontrar peças que possam suprir adequadamente o que o elenco pede, né? Aí, minha rapaziada, trazendo aí mais um vídeo aí no canal para vocês com as informações do Vasco, né? Não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário também aí, que é muito importante aí pra gente dar seguimento ao nosso trabalho aí. O Vasco segue aí mapeando o mercado, né? E principalmente agora, né? Que Payet deve desfalcar o Vasco aí por aproximadamente um mês, né?
aí mais ou menos uma conta aí de 4 a 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá aí esse desfalque certo do Payet, né? É uma grande perda, né? Uma perda enorme pro Vasco já no início agora, né? Do Campeonato Brasileiro, perdeu um dos seus principais jogadores, né? E o Vasco não tem à altura alguém que substitua ele para poder fazer o elenco forte, né? E dar aquela dinâmica de jogo, né? O Payet vem sendo muito importante no Vasco e esse desfalque aí nessas primeiras rodadas será terrível, né, para o Vasco. Dê suas opiniões sobre isso, sobre os jogadores aí que o Vasco está buscando, né? Emmanuel Martins já falou que só sai do América se for comprado, né? Então a 777 terá que investir legal aí para trazer o jogador, né? Que já disse que não sai para canto nenhum se for apenas por empréstimo.